Falando sobre a sua polêmica com o ministro Moreira Alves, sobretudo no mandato de segurança do Collor, e que o senhor chegou a dizer agora que as polêmicas, as rusgas, vamos dizer assim, entre os ministros não eram como são hoje. Sim, posso dizer como eram as minhas. Eu quase do meu tempo, terminada a sessão, terminada a discussão, muito poucas foram as mágoas pessoais que restaram entre os juízes do meu tempo. Mas eu pergunto isso porque... desculpa, eu e Moreira Alves éramos os mais agitados do plenário. Somos a prova disso. Mas eu lhe faço essa pergunta porque, em recentíssima entrevista, concedida em 2012, o senhor declarou que era preciso que os ministros se contenham acerca da TV Justiça. Sim. O senhor chegou a viver a experiência de julgamento nos últimos, creio que já havia TV Justiça, não há dúvida, não faço muita ideia de quanto tempo. Mudou? Hein? Mudou? Eu acho, às vezes, em casos que chamam a atenção geral, que os votos ficaram mais longos. E de uma maneira geral, como é que o senhor acha que a TV Justiça impactou o Supremo Tribunal? É nesse sentido. Eu mesmo sou surpreendido com a quantidade, engraçado, particularmente de médicos que gostam de ouvir as sessões plenárias, de ver as sessões plenárias do Supremo pela TV Justiça. É óbvio que, enfim, aquela sensação de estar falando para um público indeterminado, etc., pode levar à preocupação de votos mais longos, mais pormenorizados, às vezes mais eruditos. Ministro, como era? Acho que muita gente acha que a solução está em fechar a TV Justiça. Eu não. Acho, primeiro, que é um passo que não tem possibilidade de retrocesso. Por quê? Porque hoje a opinião pública se acostumou a que os julgamentos do Supremo se deem com esta abertura total que a televisão trouxe. Mas mudou para melhor o Supremo ou para pior a TV Justiça? Não, isso depende. Depende do prisma que você adote. Eu acho que ela deu, de um lado, uma transparência com que seriedade, com que esforço intelectual e, às vezes, físicos, nesses julgamentos imensos, os ministros cumprem a sua função. De outro, tem alguns ficam muito preocupados com as discussões, com os atritos entre ministros do tribunal expostos ao público. Agora, eu estou convencido de que hoje não se aceitaria mais que as sessões não fossem transmitidas, embora seja efetivamente uma singularidade brasileira em todo o mundo. Já o julgamento em público
é raro. O modelo amplamente dominante é o da Suprema Corte Americana. O modelo do sigilo de deliberação. É. Se tem o debate oral, os ministros, os juízes intervêm mais do que os brasileiros na sustentação oral, pondo questões para os advogados, etc. Mas, terminado isso, o tribunal se retira e vai decidir ou no mesmo dia ou depois que decisão tomar. Há muitos partidários desta forma. O senhor é partidário dessa forma? Eu estou tão acostumado. Estou tão acostumado com a sessão aberta. Não concebo. Ministro, como era lidar com a atenção, porventura pressões externas em casos de tamanha repercussão, como, por exemplo, o impeachment do presidente Collor? Os ministros deliberavam, conversavam sobre isso? Não. Isso influenciava as sessões plenárias? Não chegava a ser cogitado? Houve, antes do primeiro julgamento da série do caso Collor, uma reunião administrativa. Muitos supõem que nessa reunião se tivesse discutido o caso. Na verdade, não houve. Foi apenas uma discussão sobre o comportamento a tomar, porque seria a primeira sessão do tribunal, não existia TV Justiça, mas aberta à televisão e à rádio. E, então, a única decisão dessa sessão secreta administrativa foi que não haveria partes. A partes, um ministro não apartearia outro. O outro. Por quê? Para evitar, exatamente, a repercussão que teria um eventual atrito e tal. Creio que os mais quietos temessem. Por mim e por Moreira Alves. E como foi o processo de decisão para que essa sessão fosse Não, foi televisionada? uma discussão. Foram os ministros que propuseram? Foram, ou foi uma acho que proposta isso. externa? Salvo engano, o presidente. Esse artigo foi do próprio presidente na época, o Galotti. Não, na época, nos primeiros casos, o Sidney Sanches. Nos últimos, aquele ou estava no Senado presidindo o processo ou se julgou impedido. Ministro, eu vou fazer a pergunta que o senhor vai fazer ao senhor, de outra maneira, assim. No seu tempo de magistrado do Supremo Tribunal Federal, o senhor nunca foi solicitado a votar de tal jeito ou qual jeito? Nunca lhe pediram o voto? Não, pedido de voto, não me lembro. Lembro. Tentativa de pressão para o senhor votar de tal ou qual maneira? Lembro de visitas, algumas vezes, de ministros de Estado, por exemplo, mas comigo a conversa nunca passou de uma argumentação sobre as consequências, sobre a gravidade do problema, etc. Uma vez, íamos decidir uma questão qualquer, problema de servidor público. E o ministro da área deram uma declaração, que a imprensa deu ampla cobertura no dia da manhã em que haveria o julgamento, dizendo que confiava
estava despreocupado, apesar das graves consequências que daria uma decisão contrária ao governo, porque confiava no patriotismo dos ministros do Supremo. Coincidiu que nesse mesmo dia havia uma solenidade qualquer no Congresso, no Salão Negro do Congresso. Aqui compareceu o presidente da República. E que me disse, você deve estar chateado, né? Com fulano. Presidente José Sarney? Não, Fernando Henrique. Você deve estar preocupado, deve estar chateado. Eu falei, estou. Pode deixar que dentro de pouco você recebe. E realmente, terminada a solenidade, voltei para o tribunal, era presidente do tribunal. E recebi o telefonema do ministro se desculpando. O senhor se dava muito bem com o presidente Sarney. Sim, Com o Fernando Henrique também? com o Fernando Henrique, sem intimidade, mas me dei bem. Com o Collor? Com o Collor foi uma relação curiosa. Quando governador, na chamada guerra contra os Marajás, em Alagoas, ele precisou, muitas vezes, de bater as portas do procurador-geral, porque só o procurador-geral poderia levar a arguição de inconstitucionalidade direta ao Supremo Tribunal. Tivemos não menos que uma meia dúzia de audiências. Então, nos dávamos cordialmente. Isso causou até uma certa estranheza quando, da visita do presidente Collor, já eleito, mas não empossado, ao Supremo Tribunal. Foi recebido no Salão Nobre. E, terminada a conversa, os cumprimentos aos ministros, forma cerimonial das recepções do Salão Nobre, ele cumprimentou a todos os ministros, mas comigo parou. E tivemos, então, meio minuto de conversa e tal, na verdade. Ele me dizendo, e pensar que tudo começou lá no seu gabinete. Eu disse, bem, espero que isso me leve ao paraíso, não ao inferno. Mas foi tudo, era uma relação distante, mas cordial. Itamar Franco? Itamar também. Itamar não era homem de muitos poucos amigos íntimos. Eu não era um deles, mas as poucas vezes estive com ele, foi extremamente cordial, sobretudo depois de deixar a presidência, como embaixador em Portugal, ele me recebeu no aeroporto e me pôs com toda a gentileza e cordialidade. Lula? Lula, a relação vinha também de longe, da minha participação na defesa no processo
crime contra a segurança nacional, oriundo da greve, da greve mais longa e tumultuada do ABC. E depois disso, visitou algumas vezes, jantou algumas vezes em minha casa, tínhamos então uma relação extremamente cordial. Como foi julgar a reforma da Previdência diante dessa relação que o senhor tinha com o presidente Lula? Bem, do presidente Lula, nunca recebi uma palavra sobre o julgamento do Supremo Tribunal. Especificamente, na reforma da Previdência, o ponto mais dramático foi o da incidência da contribuição previdenciária sobre os inativos. E em que eu votei pela constitucionalidade, muito à vontade, porque no governo Fernando Henrique a mesma questão se pusera, mas decretada por uma lei ordinária subsequente à reforma constitucional da Previdência. E eu entendi que essa lei era inconstitucional. No governo Lula, a contribuição dos inativos estava posta claramente na própria emenda constitucional. E eu entendi que não havia inconstitucionalidade alguma. E o senhor nessa também não foi voto vencido? Nessa, não. Nessa eu votei como eu. Tem alguma recordação particular de como foi esse processo? Bem, foi uma longa discussão, dramática, um apelo dramático também, contra a cobrança dos inativos, dos pobres velhinhos da contribuição previdenciária. Eu ainda não conhecia as despesas dos aposentados com remédios, senão. Foi mais difícil, durante o governo Fernando Henrique, julgar a constitucionalidade do Plano Real? Não, o Plano Real, curiosamente, ele não veio, ele só veio a ser questionado no final da minha estada no Supremo Tribunal, um dispositivo sobre as regras de conversão. Não houve provocação ao Supremo contra o Plano Real, contra o complexo do Plano Real. Estes planos, preciso esclarecer, o mais violento deles, foi chamado Plano Collor I, o Supremo é muito criticado por não ter decisão pela inconstitucionalidade das medidas mais duras do Plano Collor, particularmente do congelamento dos ativos financeiros, dos depósitos bancários. Na verdade, como aconteceu nos outros diversos planos, o que houve foi falta de iniciativa, sobretudo dos partidos políticos, que têm um receio muito grande de atacar o núcleo dessas reformas monetárias e elas virem a dar certo.
Então, realmente, com relação ao mais dramático deles, que foi o Plano Collor I, o Supremo recebeu uma ação direta do PT que julgou inepta. Era 2 páginas, em que, apelando para princípios gerais da Constituição, se atacavam as 10 ou 20 medidas provisórias que consubstanciavam o Plano Collor. Depois, e aí se pode até falar em consequencialismo, a primeira arguição apta só veio quando já se iniciava a devolução dos depósitos dos ativos financeiros congelados. E veio num juízo liminar, uma ação direta com pedido de liminar, em que o ministro Celso de Mello concedia. Eu confesso que, nesse caso, posso ser taxado de consequencialista. Porque uma paralisação, naquele momento, das consequências do Plano Collor, que não tinha sido atacado no seu início, seria realmente uma hecatombe financeira do país. Então, em termos de liminar, pelo menos, eu não ousei acompanhar o voto do ministro Celso. E ele foi voto vencido. Foi voto vencido. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor acha, então, que... eu estou entendendo que a inépcia dessa petição de 2 páginas do PT, o senhor está falando em termos técnicos, mas também em termos do senso comum. Sim. A petição não só não cumpriu os requisitos formais, como era ruim. Era ruim. Não havia um argumento. Violou o princípio da separação dos poderes. Quer dizer, umas 3 fases de efeito. Demorou-se, então, o mundo político, os partidos, demoraram para entender a importância. Exato. Ninguém ousou questionar a sério isso, a não ser essa ação direta, acho que do Partido Socialista, 1 ano e tanto depois, quando já se iniciava a devolução. Esse comportamento mudou por parte dos partidos políticos durante sua estada no Supremo? Bem, não sei. Plano Real, como ele disse, jamais foi objeto de um ataque frontal. Se veio a discutir, está no Supremo julgar uma regra de conversão em que o sistema financeiro se entende preocupado. É hoje, talvez, a maior causa que o Supremo tenha em termos de política econômica. Ministro, em relação à dinâmica de funcionamento do STF e o relacionamento entre os ministros, é possível dizer que há algum ritual de sociabilidade? Os ministros se encontram, além das sessões plenárias, em algum outro lugar, algum outro espaço? Muito raramente. Cheguei a dizer, me disse Jobim, gosta muito de repetir esta frase minha, de que éramos 11 ilhas incomunicáveis. Um arquipélago de 11 ilhas incomunicáveis. Realmente, na maior parte dos 18 anos que passei, as relações pessoais eram extremamente raras. Acontecia em certos acontecimentos sociais se encontrarem vários ministros e aí
o senso corporativo funcionava muito para que ficassem todos reunidos. Eu sempre fui rebelde a isso. Então. Mas a convivência pessoal era raríssima. Nem para tratar de assuntos que não fossem pessoais, que fossem profissionais? Bem, era da tradição do tribunal em certos casos, uma discussão prévia, sem tomada de votos, etc. Aspectos relevantes e tal de um julgamento. Isso praticamente acabou pela oposição radical do ministro Marco Aurélio a tais reuniões. Eu me lembro, nos anos que passei lá, de uma reunião extremamente informal. Na casa não me lembro bem, o prédio ainda era cheio de ministros do Supremo, mas nos apartamentos sobre a primeira medida provisória do governo Collor que o Supremo Tribunal derrubou. Era uma medida provisória que havia sido rejeitada pelo Congresso e poucas semanas depois reeditada pelo presidente. Enfim, não sei porquê, o presidente, um dia até que havia um jantar no mundo jurídico oferecido, não sei quem, e depois desse jantar nós fomos convidados para um breve papo de meia hora, que se viu que haveria unanimidade, né, na decisão. Então a sessão foi calma. O senhor se lembra como é que foi a provocação desse bate-papo de meia hora? Vamos lá conversar? Foi no próprio jantar, na casa de um advogado. Oferecer jantares em homenagem a personalidades. Que surgiu essa ideia e se convocou a essa reunião. E uma reunião dessa natureza, essa é a única que vem à memória do senhor? No caso do Collor, eu já me referi, que ela foi puramente procedimental, né? E houve, no caso Collor, uma reunião em que se discutiu um aspecto em que eu fiquei vencido. Tratava-se de decidir se havia ou não prevenção do ministro Galvão para os processos, para a ação penal e outras questões do affair Collor, não as do impeachment. E aí se discutiu se haveria ou não a prevenção. Prevenção, sabe? A prévia escolha de um relator que já tenha sido relator
pelo regimento de causas relativas ao mesmo processo. A Secretaria do Supremo aplica isso com uma certa liberalidade no final. A área criminal, por exemplo, há episódios anedóticos do réu com um habeas corpus pendente ligar para a secretaria e perguntar, mas então, por que todo caso meu surge nesse tal de Moreira Alves? O secretário, não, é um problema de prevenção, me dizia o preso. Ele é que pode ter prevenção contra mim, eu conheço. Mas aí se decidiu que era do ministro Gilmar e eu fiquei vencido. Mas foi só essa decisão, se havia ou não prevenção. E por que o senhor achava que ele não havia prevenção? Porque ele tinha arquivado uma coisa de... O Supremo tem também essa cota de petições psiquiátricas, né? Psicóticas. E eu achei que, naquele caso, era melhor sortear livremente o relator. O que seria uma petição psicótica? Tem gente que quer ter mandado de segurança para assumir a presidência ou para assumir o império do Brasil. Né? Tem uma senhora coreana, parece, que havia uma briga entre o filho e a ex-mulher sobre guarda de filhos. Isso a gente só veio a entender lá pela 60ª petição, mas ela, coitada, se mudou para Brasília e eram 3 petições por semana. Ela pedia um advogado para assinar, ou ela mesma assinava, etc. E só muito tempo depois é que eram ininteligíveis as coisas. É que vimos a saber que atrás disso estava uma briga do filho com a ex-mulher. Mas tem muita. Né? Durante o processo do Carlos Collor, por exemplo, petições de todos os lados. Pedidos de impeachment de todos os presidentes da República, assinados, qualquer do povo. Ministro, além de eventuais pressões que pudessem vir de qualquer lado, a mídia já funciona como um veículo de pressão para o ministro do STF? Como é que é a relação do STF com a imprensa em geral? Bem, que a mídia, em certos casos, funcione com uma pressão difusa é inevitável, porque os ministros não vivem no mundo da lua. Agora, quanto à eficácia dessa pressão, eu tenho muitas dúvidas, porque Você não acha que nunca o ministro Supremo votou com medo da não, eleição? não diria nunca essas frases absolutas, nenhum ministro. Mas acho que enfim, globalmente considerado, não é um método aconselhável e eficaz. O senhor chegou a ser procurado por algum jornalista? Isso existia? Os jornalistas procuram os ministros? Olha, procura. No exercício da presidência,
A princípio, causei um certo espanto entre os colegas, porque abri muito para a imprensa. Primeiro, com um assessor de imprensa, que é um azougue, Irineu Tamanini, que segundo, abrindo-me a diálogos com os jornalistas acreditados no Supremo, ou eventualmente com outros jornalistas de maior hierarquia, mas sob aspectos institucionais. Vinha conversa sobre casos pendentes, eu disse, juiz, quando o assunto esquenta, ele fica burro. Então, vamos continuar nossa conversa sempre. Né? Então, eu creio que abri para aquela época muito para a imprensa. Claro que hoje a abertura de alguns ministros é muito maior. Sobretudo nas declarações em off. Eu brinco muito. E, na leitura de decisões dos colegas, etc., os offs, pelo menos para o tribunal, são absolutamente inconsequentes, porque se adivinha logo. Certas fixações estilísticas, não é? De certos ministros. Então, eu brincava, não é o caso, mas quem já leu o texto do ministro Celso sabe que ele tem uma verdadeira fixação no grifo das palavras. É muito curioso que ele, às vezes, risca, sublinha a palavra não, uma frase. E, ao ler, você também pode fazer, pode ver exatamente o que está sublinhado no texto dele. Então, quando eu vejo declaração em off de um ministro que preferiu não se identificar, mas tem frases sublinhadas, ou outros colegas mais abertos. E, na sua época, isso também acontecia? Sair na imprensa uma declaração em off de um ministro que prefere não se identificar? Não, isto era impensável. Com o tempo, eu me lembro, em um desses casos que apaixonam a imprensa, eu lembro que saiu uma declaração desta e o ministro Paulo Brossard disse, é preciso tomar providência. Isto é uma mentira? Nenhum ministro desta casa vai dar declarações em off, obviamente sabendo que a declaração era mais do que autêntica. O senhor já deu alguma declaração em off enquanto ministro supremo? Não. Até nas minhas brigas foram sempre não. E quais eram os assuntos institucionais sobre os quais o senhor falava com a imprensa? Bom, já que o senhor opôs institucional a jurisdicional. Jurisdicional o senhor não falava? Não. Quais eram os institucionais que o senhor falava? Olha, a discussão da reforma judiciária, que então estava efervescente, mais ou menos na base da que viria a ser aprovada só em 2004, mas que eu tinha uma reunião quase permanente com os presidentes de outros tribunais e com deputados de relevo no andamento da causa, etc. Algumas polêmicas.
Alguma que o senhor se recordaria em particular, que mais lhe marcou? Bem, o senador Antônio Carlos Magalhães, não é preciso dizer que eu tive, às vezes, de responder pelo tribunal a certas impropriedades que eram do seu estilo. Lembro-me do presidente Fernando Henrique quando, numa decisão nossa, contrária ao governo, a imprensa acolheu, numa conversa informal deles, naquele minuto que os fotógrafos têm para registrar as coisas, uma frase: eles não pensam no Brasil. E que todos interpretaram como relativo ao Supremo Tribunal. Eu respondi com a energia que o assunto merecia. Então houve muita fofoca, que estávamos rompidos e tal, mas não houve. A coisa acabou em gargalhadas. O senhor mencionou há pouco o então senador Antônio Carlos Magalhães, e o senhor estava no tribunal na época da Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI Sim. do Judiciário. Como o tribunal foi instado ou se posicionou, foi instado a se posicionar ou se posicionou acerca desse evento, desse episódio? Claro que com preocupação pelos rumos que poderia tomar a CPI, que já se disse, sempre se sabe como começa, não sabe onde terminará. Convocado algumas vezes para decisões jurisdicionais a respeito, por exemplo, de juízes convocados para esclarecer sentenças ou decisões judiciais que o Supremo se opôs. E casos assim, mas, no mais, se acompanhou, é claro, com preocupação, pelo estilo desabrido do saudoso inspirador da CPI. Mas não houve mais do que essa preocupação inevitável e 2 ou 3 vezes chamados para conter a CPI nos limites constitucionais e decidimos. Como foi a atuação no TSE, ministro? Como foi a sua atuação? Sim. Como foi Bem, eu vivi um bom período de TSE. Né? Primeiro, uns 4 anos da Procuradoria-Geral, em que no TSE a Procuradoria tem um relevo que não é, quer dizer, que é pouco frequente no Supremo Tribunal. Então eu vivi primeiro a fase da abertura do leque partidário, com o início do governo. Administrativamente, fiz o meio de campo entre o tribunal e o governo, numa tarefa hercúlea do tribunal, sobretudo do seu presidente à época, Cínélio da Silveira, que foi o recadastramento geral do eleitorado brasileiro. E que o governo e os políticos em geral temiam muito que a coisa não desse certo no dia da eleição e tal. Eu fiz muito o papel de mostrar que havia plano B, onde não
desse certo e tal. E alguns casos politicamente delicados, que tive de enfrentar e de opinar sobre eles na época da Procuradoria-Geral. Depois, fui em 2 períodos, compus o trio do Supremo Tribunal Eleitoral e exerci a presidência do tribunal em ambos. Numa na eleição geral de 1994, primeira eleição de Fernando Henrique, e a segunda numa eleição municipal, 2004. O Tribunal Eleitoral é uma experiência marcante, porque, além da sua função jurisdicional, se exerce, como outros tribunais, marcado apenas pela rapidez de certos processos, sobretudo na época pré-eleitoral, e a sua função administrativa, que marcou esses períodos pós-ditadura, sucessivos avanços comandados pelo Tribunal Eleitoral. O recadastramento, que já me referi, logo após, na minha primeira gestão como presidente, a estruturação de uma rede de comunicações que ainda nos permitiu, com a votação tradicional de papel, mas que ainda nos permitiu, às 10 horas da noite, ter chegado já à maioria absoluta de votos do candidato vitorioso, que foi Fernando Henrique, em 94. Posteriormente, o problema da cédula, eu não participava na época, deixara a infraestrutura necessária à cédula, que era essa rede de comunicações, mas não participei da feitura do projeto da urna eletrônica e tal. Foi o meu sucessor, Luiz Carlos Veloso, que organizou. E depois, na eleição... E quer dizer, essas tarefas, não só de julgar os conflitos surgidos, sobretudo época de registro nas eleições nacionais, pouco relevantes, mas nas eleições municipais, de um número brutal de recursos. Mas, sobretudo, nessa administração e nessa polícia das campanhas eleitorais, que levam a momentos de tensão, de excitação muito grande do Tribunal Eleitoral e, particularmente, de quem exerça, na época, a sua presidência. Porque é um fenômeno como no país das dimensões do Brasil se faz com uma centralização das linhas mestras na mão de um único órgão e um órgão judiciário. Se faz uma eleição que é um milagre.
você vê que é uma data que você reúne 100 milhões de pessoas, um horário limitado, que não pode ser adiada, não pode dar errado. Me lembro quando presidi as eleições de 94, já altas horas da noite, eu recebo a notícia de que o material eleitoral, o material da votação, não chegaria a tempo em Cruzeiro do Sul. E não teria nenhuma importância se atrasasse uma eleição nacional, a votação em Cruzeiro do Sul, salvo a coincidência de ser um dos pontos cardeais do país. Então, que você tinha a Rede Globo instalada e para fazer de um eventual adiamento das eleições em Cruzeiro do Sul, um fato nacional que estragaria todo o esforço feito. E em que eu tive que acordar o comandante da aeronáutica da região, que estava em férias, coitado, em Búzios, para autorizar o deslocamento de um helicóptero que pegou este material no meio do rio, numa barca que não tinha velocidade para chegar a tempo, e levou a Cruzeiro do Sul. Nessa mesma noite, o estado de Alagoas tinha eleições muito tensas, porque havia... Lembro de uma das razões é que era candidato a deputado, um ex-comandante da Polícia Militar, que era tido como matador, e que requisitamos tropa para todo o Estado. E quase meia-noite eu tenho notícia de que os juízes de todo o Estado tinham ido para Maceió e estavam praticamente em greve, não abririam a votação, se não chegassem as tropas federais. Eu tive, naquele mesmo dia, de localizar e procurar, já pelas madrugadas, o comandante do Exército, que fez com que as tropas chegassem a tempo em todos os municípios de Alagoas. E os incidentes da campanha eleitoral, em que se tem que julgar, sobretudo as disputas surgidas em termos da chamada propaganda gratuita, direito de resposta e suspensão de campanha, etc., em que você tem que julgar em 24 horas do juízo inicial, às vezes, sobretudo nas eleições municipais, pode ser um juiz de primeiro grau, até o TSE. E com toda a dramaticidade que uma eleição provoca. É uma experiência marcante e inesquecível. Porque isso tudo se faz, pelo menos em relação aos 3 ministros do Supremo, sem nenhum ato de caridade do Supremo Tribunal. Você continua recebendo a distribuição. E já tive que decidir em casos dramáticos, pedidos de liminar e habeas corpus, chegando em casa às 3 horas da manhã, vindo do Tribunal Eleitoral. Diferente e emocionante a experiência.